Olá, irmãos. Uma boa noite a todos. Que Deus possa abençoar a tua vida nesta noite ao ouvir as Sagradas Escrituras. E gostaria de começar te fazendo uma pergunta. Com certeza você tem desfrutado de muitas coisas boas do Senhor, não é mesmo? Muitas pessoas agradecem a Deus pelos bens materiais que tem concedido, saúde e outras coisas. Mas talvez algo que nós não temos pensado muito é acerca do bendito e precioso perdão de Jesus Cristo. Quando paramos para pensar sobre a maravilha de sermos perdoados por Deus, isto cria em nós uma admiração muito grande pela pessoa de Cristo e outras coisas boas que nós devemos e podemos desfrutar do fato de nós sermos perdoados por Ele. Hoje nós iremos pensar sobre isso. Iremos meditar num texto muito conhecido, num texto de muita emoção, e quero que você aprenda, com essa história, a adorar ao Senhor de uma maneira muito mais plena, ao pensar sobre a maravilha do perdão do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Esse será o título da mensagem de hoje, Conhecendo e Desfrutando do Perdão de Jesus. O texto que nós iremos observar nessa noite está em Lucas, no capítulo 7. Lucas capítulo 7 fala dessa história de uma mulher, de uma pecadora, que entrou na casa de um certo homem chamado Simão, que era um fariseu, e ali ela faz algo muito bonito, de muito valor. E é sobre essa história que nós iremos refletir nessa noite e aprendermos a conhecer melhor o perdão do Senhor Jesus Cristo e também desfrutar do perdão como essa mulher desfrutou. Bom, o texto está em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Vamos acompanhar a leitura? Um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com bálsamo, um perfume muito caro. Mas ao ver isso, o fariseu que convidara falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é esta mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Bom, para que você possa ter uma ideia melhor, 500 denários seria um salário equivalente a 20 meses de trabalho. E o outro que devia 50 denários era equivalente a 2 meses de trabalho. Você vê uma diferença muito grande da dívida de um para o outro. Versículo 42. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta, com suas lágrimas, os regou e com seus cabelos o enxugou. Não me deste ósculo, beijo? Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, com perfume precioso, caro, ungiu-me os pés. Bom, na época de Cristo,
Era comum um convidado de honra sentar-se à mesa e receber do seu anfitrião um beijo, receber lavagem nos seus pés e receber essa unção com óleo. Era comum isso na época de Cristo. E Jesus então ressalta o que essa mulher fala e critica o que Simão está observando ali. A mulher unge Jesus com perfume caro. A mulher não beija o rosto de Jesus, ela beija os pés. E ela não oferece água para os pés, ela oferece as suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Uma cena linda, bonita, de algo especial que estava acontecendo no coração dessa mulher, dessa pecadora. No versículo 47, o Senhor Jesus diz: por isso te digo, perdoados-lhes são os pecados, que são muitos. Versículo 47. Mas, repetindo, 47. Por isso te digo, perdoados-lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Deixa eu sair da frente. Pouco ama. Versículo 48. E disse a ela, perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Você não acha uma história muito bonita? Aqui ressalta três pessoas, né? Jesus, essa mulher e Simão, o fariseu. Nós não sabemos das reais intenções, né, de Simão ao convidar Jesus Cristo. Jesus estava sendo conhecido pelo povo como um grande profeta. Havia já curado muitas pessoas, as suas palavras estavam causando admiração. Possivelmente, Simão convida Jesus para poder escrutinar ainda mais a vida deste homem e ter motivos para acusá-lo perante as autoridades. É o que os fariseus fizeram mais para frente, nós já conhecemos a história. Mas, quando aquela mulher entra em sua casa e faz todo aquele gesto à pessoa de Cristo, Simão, ele por dentro começa a ficar indignado e não gostar nada do que viu. Ele diz para si mesmo, se esse homem soubesse o quanto essa mulher é pecadora, jamais teria deixado que essa mulher tocasse. Ele não é um profeta de verdade. Você percebe ele falando isso para si mesmo, mas quando Jesus faz uma pergunta para ele, ou quando Jesus diz aqui no versículo 40, respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele, dize a mestre. Ele critica Jesus no íntimo, não gosta do que Jesus está fazendo ali, permitindo que aquela mulher faça, mas no fundo ele não gosta, mas as suas palavras aqui revelam uma hipocrisia muito grande, porque ele chama Jesus de mestre. Nós vemos a falsidade, nós vemos o coração duro deste homem, mas o contraste aqui entre essa mulher é incrível, porque essa mulher, apesar de muito pecadora, alguns supõem que essa mulher fosse uma prostituta, tivesse levado uma vida imoral, de impureza. Essa mulher chega e toca Jesus, e a crítica do fariseu é justamente essa. Uma mulher como essa, uma prostituta, uma pecadora, uma imoral, toca os pés de um profeta, ele jamais permitiria isso, e Jesus não faz isso. É uma história muito bonita, comovente, de grandes lições para que eu e você possamos aprender. E eu quero ressaltar algumas lições muito importantes aqui para que nós possamos pensar juntos, tá? Essa é a cena, né? Observe aí a mulher chorando sobre os pés de Cristo, ungindo os pés do Senhor com esse óleo, com esse perfume precioso e enxugando os pés com os próprios cabelos, porque ela sabe que recebeu de Jesus algo precioso. Não foi dinheiro,
Não foi saúde, não foi bens materiais. Foi o incrível perdão do Senhor Jesus. Isso deve encher o teu coração de tanta coisa boa. Isso deve ser uma causa de paz e alegria muito grande para você e para mim. E o que nós podemos aprender dessa história maravilhosa? Primeiro, essa história revela a nós a divindade do Senhor Jesus Cristo. É a coisa mais importante que nós temos que perceber e aprender dessa história. Quando nós conhecemos o perdão do Senhor Jesus, nós de fato observamos que esse homem não era um homem comum. Era o Deus encarnado. A sua autoridade absoluta para perdoar pecados causou uma indignação muito grande naquelas pessoas que estavam ao redor, nos fariseus, porque os fariseus eles consideravam que a única pessoa que tinha poder e autoridade para perdoar pecados era o próprio Deus. Eu quero ver com vocês um texto que está em Lucas, no capítulo 5. Deixa eu ver com vocês aqui. Versículo 20 e 21. Olha só o que diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 20. Vendo-lhes a fé, disse ele: Homem, são-te perdoados os teus pecados. Versículo 21. Então os escribas e os fariseus começaram a razoar, a discutir, dizendo: Quem é este que profere blasfêmias? Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, percebendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Por que razoais em vossos corações? Qual é mais difícil, dizer-te são perdoados os teus pecados ou dizer-te levanta e anda? Aqui é a cura de um paralítico, né? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. O que os fariseus dizem aqui é verdade. O único que tem poder e autoridade para perdoar pecados é Deus. E se Jesus de fato não fosse Deus, não tivesse essa autoridade divina, ele realmente cometeu uma blasfêmia terrível, digna de pena de morte. Na verdade, essa foi a acusação principal que os fariseus levantaram contra Jesus, que o levaram à cruz. Acusaram Jesus de blasfêmia, pois se dizia fazer coisas que o próprio Deus, somente Deus poderia fazer. Então, quando Jesus perdoa os pecados dessa mulher, ele mostra para todos ali que ele não é um homem qualquer, ele é o próprio Deus. Agora imagina você tendo em sua casa a presença de Deus. Simão não tinha ideia nenhuma de quem Jesus era apenas um profeta e já estava começando a duvidar disso. Era um mestre, era alguém que não era digno de sua observação, não era alguém digno de sentar à mesa de um fariseu, mas quem estava ali naquela mesa era o próprio Deus. E nós observamos isso, nós sabemos disso porque Jesus perdoava pecados. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender. Jesus é poderoso, é o próprio Deus que tem poder para perdoar pecados. A segunda coisa importante é que, através dessa história, também vemos que o perdão de Cristo concede liberdade. A palavra que Jesus usa para perdão nesse texto fala sobre libertação. Deixa eu voltar com vocês o texto em Lucas capítulo 7, para que você possa perceber. Quando Jesus conta essa história que haviam dois devedores, Jesus fala que aquele homem perdoou a ambos. Deixa eu grifar para você que você possa... Só um minuto.
A palavra que aparece aqui para perdão é tratar a pessoa de uma forma graciosa. É ser uma pessoa bondosa. Mas a palavra que Jesus usa para perdão, depois, ao falar daquela mulher, ele diz aqui, versículo 48, e disse a ela, perdoados são os teus pecados. A palavra perdoado aqui não é a mesma palavra que Jesus usa ao contar aquela história. A palavra aqui diz respeito a cancelamento, a libertação de uma dívida. Jesus está dizendo para aquela mulher, o meu perdão te liberta das dívidas que o pecado traz sobre a vida de todo aquele que peca. Existe um outro texto que eu quero ver com vocês aqui também, que está em Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Só um minutinho, nós vamos chegar lá. Lucas, no capítulo 4, no versículo 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado Jesus, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o achou um lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação. Deixa eu grifar aqui para você entender melhor. Proclamar libertação aos cativos e restauração à vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. É isso que Jesus quer dizer quando ele perdoa. É oferecer e dar ao pecador a liberdade da escravidão, a liberdade da opressão que o pecado traz sobre a vida do pecador. Ser perdoado por Jesus é desfrutar da liberdade de não ter mais da escravidão, da culpa que o pecado traz, da própria escravidão que o pecado nos coloca, em sermos escravos do pecado. O perdão de Jesus nos liberta das acusações, da penalidade, da pena que o pecado merece. Mas principalmente, quando Jesus nos perdoa, ele nos tira e nos livra do poder do pecado, nos trazendo a liberdade de viver uma nova, uma outra vida, que essa mulher experimenta ali. Por anos essa mulher foi castigada, oprimida por causa do seu pecado. De repente ela encontra um homem, o próprio Deus, que a perdoa e a liberta dessa escravidão do pecado, oferecendo para ela uma nova vida de liberdade. É isso que nós presenciamos, desfrutamos quando temos fé no Senhor Jesus. É perdão dos pecados. Aquela mulher sabia que era uma grande pecadora. E aquilo lhe castigava, lhe trazia uma culpa muito grande, mas quando Jesus a perdoa, ela desfruta de uma liberdade plena e imensa. É isso que nós desfrutamos, é isso que você deve desfrutar ao experimentar e desfrutar deste bendito e maravilhoso perdão do Senhor Jesus. Mas há outras lições que nós precisamos também aprender. O perdão de Jesus também nos permite a proximidade. Quando aquela mulher entra, e ela sabendo quem é Jesus, um homem santo que tinha poder, autoridade para lhe perdoar, ela não se aproxima de Jesus de longe e fica na expectativa de que em algum momento ele possa olhar para ela. Não. Ela entra naquela casa sem temer se passar por ridícula, sem se preocupar que estava entrando na casa de um homem religioso que a odiava e a desprezava. Ela se lança aos pés de Jesus Cristo e o beija e o toca. Que coisa linda é saber que aquele Senhor que estava ali, santo, o próprio Deus, permite que aquela mulher o
toque, o beijo, o banho com lágrimas. Você não acha isso maravilhoso? Que coisa impressionante. Mas quando Simão, com o coração duro, vê aquilo, ele não olha para a santidade de Cristo que permite que aquela mulher o toque. Ele olha o pecado da mulher e vê que aquela desprezível mulher deveria ser desprezada por Jesus também. É impressionante como o coração duro de um homem religioso que não saía do templo, que lia as Escrituras, não entendia o que é perdão e não entendia, não conhecia a pessoa que estava ali perdoando aquela mulher. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você percebe que Jesus toca em várias pessoas. Jesus toca em leprosos, Jesus toca em pessoas que estavam mortas, Jesus toca no capítulo 8 uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia. E lá em Levíticos você vai perceber que a lei proibia pessoas imundas como leproso, como uma mulher de um fluxo de sangue. E proibia pessoas de tocar essas pessoas consideradas imundas pela lei. Toda pessoa que tocasse um leproso, ou um morto, uma mulher com fluxo de sangue, se tornava impura, se tornava imunda também. Isso que provoca a reação de indignação de um fariseu como Simão, porque ele conhecia a lei. Mas Jesus, ele permite que o pecador o toque, porque o pecado não torna Jesus impuro, pelo contrário. Jesus, em sua santidade, ao ser tocado e ao tocar alguém, é que torna a pessoa santa, limpa, perdoada. Jesus toca o leproso e o cura. Jesus toca o morto e ele ressuscita. Você pode ler isso no capítulo 7 depois. Jesus ressuscita a filha, o filho de uma viúva de Naim. Ao passar nas ruas sobre um esquife, uma espécie de maca sendo carregada, Jesus se compadece daquela mulher, daquela viúva, e ele toca no esquife e ele ressuscita aquele garoto. No capítulo 8 de Lucas você vai ver também que uma mulher com fluxo de sangue e hemorragia toca em Jesus Cristo e ela é curada. No mesmo capítulo 8 você vai perceber que é um servo de Jairo. No capítulo 7, o servo de Jairo, né? No capítulo 8 vai falar também de Jesus ressuscitando uma outra pessoa. Ele toca os mortos, ele toca os leprosos, ele toca as pessoas imundas e as pessoas saram, as pessoas são libertas, as pessoas são purificadas de seu pecado, mas mais do que tudo isso, essa purificação, essa limpeza que Jesus realiza na pessoa através do seu perdão, permite que por meio do perdão você possa se aproximar dele sem medo, sem receio, porque ele não somente recebe você, como permite que você toque, o abrace e o beije. Tal é a intimidade e a proximidade que o perdão dele concede ao pecador. Muitas pessoas querem ser perdoadas, mas poucas pessoas pensam que ao serem perdoadas por Jesus, desfrutam de uma comunhão íntima, pessoal com ele. Lembre-se, meu irmão, se você crê em Jesus Cristo, crê neste perdão, você deve ter uma comunhão, uma intimidade muito grande com o Senhor, porque o perdão possibilita para você esta bênção indescritível. A outra coisa importante que nós podemos aprender desse texto é que o perdão nos dá paz. Jesus diz a essa mulher, no finalzinho do capítulo, no capítulo 7, versículo 50, Jesus diz o seguinte: a tua fé te salvou, vai em paz. Olha só, capítulo 7, no finalzinho do capítulo, você vai perceber isso. Lá no versículo 50, Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E é isso que o perdão de Cristo nos proporciona, uma paz
que está além do nosso entendimento. Uma paz com Deus, o perdão garante a reconciliação. Você tem paz com Deus através do perdão do Senhor. Você mais não é tratado como inimigo, como cerimonialmente impuro, mas Ele cancela a sua dívida. Ele toma sobre si, Jesus toma sobre si aquilo que você deve. Ele paga na cruz o que nós deveríamos pagar. E esse perdão nos reconcilia com o Pai, nos trazendo a paz com Ele. Você não é mais tratado como inimigo, mas como filho de Deus. Você é tratado como alguém da sua intimidade pessoal. O perdão também nos concede paz interior. Por quantos anos essa mulher não carregou essa culpa? Por quantos anos ela não participou de situações onde ela foi ridicularizada por causa do que ela fazia? E aí a paz invade o coração dela, ela começa a desfrutar dessa paz interior. A outra paz que o perdão nos concede é paz nos nossos relacionamentos. Quando você entende o quanto você é pecador, o quanto Deus é santo e você é perdoado por Ele, isso transforma a maneira como você enxerga as outras pessoas, os outros pecadores. Simão tinha um coração duro porque ele não sabia o que era perdão. Com certeza, se Simão soubesse quem era Jesus de fato, e se ele tivesse experimentado o perdão de Jesus, ele não acusaria a mulher como ele acusou. Ele olharia a mulher com outros olhos, porque é assim que Deus quer que nós façamos, perdoar as pessoas como Ele tem nos perdoado. Perdão concede paz com Deus, paz interior e paz com os outros. Você tem gozado, desfrutado dessa paz bendita que vem por meio do perdão do Senhor? A outra lição que nós podemos aprender desse texto, e a última, é que perdão também transforma a nossa vida. Às vezes você vê cristãos dizendo que creem no perdão, que tem certeza de que Deus lhe perdoou de seus pecados. Mas quando de fato desfrutamos do perdão de Cristo, do perdão de Deus, isso produz fruto, isso produz um resultado no teu coração, na tua vida. Nós vemos isso claramente através da vida dessa mulher pecadora. Quando ela recebe o perdão de Cristo, algo muda na vida dessa mulher. Transforma a vida dela. A proximidade com Jesus, a paz, mas principalmente, brota e começa a surgir no coração dela um amor indescritível pelo Senhor Jesus Cristo. Porque ela sabe o quanto ela foi perdoada e quem estava ali. Ela o ama, ela se joga aos seus pés, ela quer honrar o Senhor Jesus Cristo. Ela não quer pagar. Alguns pegam esse texto dizendo o seguinte: aquela mulher mereceu perdão porque ela amou Jesus. Não é o que o texto diz. Aliás, é incoerente nós dizermos que alguém merece o perdão. Não combina. Ninguém merece perdão. O perdão não é algo que se dá a alguém que merece. O perdão é algo que nós recebemos por ter sido cancelado uma dívida, algo que nós devemos, algo errado que nós fizemos, que é cancelado por aquela pessoa que perdoa. Jesus cancelou a nossa dívida, pagando por ela, tomando as dívidas em seu lugar. É isso que acontece. Bom, se você trabalha, você sabe que no final do mês o teu patrão irá pagar o teu salário, porque você merece. Quando merecemos algo, nós recebemos um salário, um pagamento, ou a nossa dívida é quitada quando merecemos. Quando pagamos uma dívida, não estamos recebendo perdão. Estamos quitando uma dívida porque merecemos, porque pagamos. Mas quando alguém perdoa uma pessoa por algo que ela cometeu de errado, uma dívida, um pecado, ela está assumindo a dívida e está dizendo para o outro: você não deve mais nada. Você não merece, mas eu estou lhe dando. Não se paga perdão, se recebe perdão. E foi o que essa mulher fez, isso transformou a vida dela. O amor que ela demonstra a Jesus Cristo é que é fruto do perdão, não a causa. Jesus não perdoa essa mulher porque ela amou
Jesus perdoou essa mulher porque ele amou essa mulher. A causa do perdão é o imenso amor de Deus, o imenso amor de Cristo por nós, não nós. O nosso papel é receber esse perdão. E é o que Jesus disse para essa mulher: a tua fé te salvou. E o que é fé? Fé não é pagamento. Fé exclui merecimento. Fé é receber. A natureza da fé é receber algo que é nos dado. É a mão que se estende e recebe o perdão que nos é oferecido. Nós recebemos através da fé. Fé é uma vida de confiança. Fé é uma vida de satisfação, de descanso no perdão e nas bênçãos graciosas que Deus nos oferece através do seu Filho. Essa mulher teve a sua vida transformada, um amor imenso cresceu no coração dela por conhecer o perdão de Cristo. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. A razão da tua adoração, do teu louvor, como está o teu amor pelo Senhor Jesus Cristo? Ele cresce na medida que você conhece e desfruta mais do perdão dele. O que Jesus diz no último versículo, no versículo 50, ele fala o seguinte: mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vá em paz. A ideia de que vá em paz é desfrute diariamente desta paz. Não é uma paz que nós gozamos quando cremos em Jesus, é uma paz que nós gozamos porque nós cremos e confiamos no Senhor Jesus todos os dias. Essa paz que desfrutamos todos os dias, e é esse amor por conhecer e desfrutar do perdão do Senhor Jesus que nós temos que ter todo dia. Isso se chama adoração. A razão da tua adoração é saber que você foi perdoado por Deus em Cristo. E isso lhes traz essa intimidade com Ele. Então, para concluir, quando nós pensamos e conhecemos e desfrutamos o perdão de Jesus Cristo, nós sabemos que o perdão revela a divindade dele, nós sabemos e desfrutamos dessa liberdade que o pecado nos dá, de nos livrar da escravidão, da dívida, da culpa, das acusações, do poder do pecado. O perdão nos permite a proximidade, essa comunhão, tocar como aquela mulher fez em Jesus Cristo. O perdão de Jesus também nos traz paz com Deus, paz interior e paz uns com os outros. E mais importante, o perdão transforma a nossa vida. O nosso amor por Jesus aumenta e cresce na medida que nós começamos a pensar e desfrutar desse perdão diariamente. Que você possa pensar nisso continuamente e que teu amor, a tua admiração por Jesus cresça a cada dia ao pensar continuamente sobre esse precioso e importante assunto que é o perdão que Ele nos dá. Deus abençoe a tua vida e até mais.